Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, hoje eu trago para vocês uma análise de comportamento e preço de mais 4 criptomoedas bem importantes aqui do mercado, que serão exatamente o Bitcoin, a Ergo, a SHIB e também a Cocos. E lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem pessoal, iniciando aqui o nosso trabalho de análise com a criptomoeda do Bitcoin aqui no tempo gráfico diário, podemos observar aqui inicialmente que o seu comportamento atual de preço já está corrigindo em uma linha técnica de retração bastante relevante para Fibonacci, que é exatamente a linha de 23%. Então no caso aqui, esse ponto técnico atual para o seu comportamento de preço já pode sim ser considerado um potencial ponto de compra para o ativo, porém também é bastante importante destacar para vocês que as linhas de retrações mais importantes e também mais assertivas para o comportamento de preço de um ativo são essas linhas aqui, que vão desde a de 38% até aqui a de 61% de retração de Fibonacci. E aqui também no caso pessoal, podemos notar que essas mesmas regiões técnicas estão passando linhas de médias móveis bem importantes, como a de 20 períodos e também como a de 50 períodos, o que de fato então reforçaria ainda mais essas regiões técnicas como de fato mais importantes e mais assertivas para o comportamento de preço para o Bitcoin. E também claro pessoal, é bastante importante destacar para vocês a percepção de que nesse momento o volume de negociações está muito alto para uma correção técnica, e no caso aqui então esse comportamento de preço e volume anormal para uma correção deve ser sim encarado como uma sinalização técnica importante para a cautela com operações compradas aqui no tempo gráfico diário do Bitcoin. E já aqui, analisando o seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico de 4 horas, já podemos observar aqui uma formação técnica de price action descendente com o seu preço também cruzando para baixo de linhas de médias móveis bem importantes e também ficando aqui com um momentum descendente apontado pelo índice de força relativa, indicando assim então um pessimismo maior para o mercado no tempo gráfico analisado. E no caso então, pela teoria de Dow para a formação dos preços, operações compradas não seriam tão bem recomendadas nesse momento, já que exatamente esses fatores técnicos aqui citados sugeririam uma continuação da tendência que estava em andamento, e dessa maneira a abertura de uma posição comprada nesse tempo gráfico poderia colocar você contra uma tendência de baixa. E sabemos aqui então que sempre devemos tentar evitar ficar contra uma tendência de mercado. Então no caso aqui pessoal, para o tempo gráfico analisado, seria realmente mais sugerível aqui que você esperasse uma mudança no seu price action acontecendo, com ele então rompendo um topo anterior de mercado com também volume de negociações acima da média, antes de você então tentar abrir uma nova posição comprada para esse ativo. Ou então que você espere aqui um eventual teste que aconteça em um potencial ponto de suporte bem importante para o tempo gráfico, como por exemplo aqui nessa região de preço em que podemos perceber a linha de média móvel de 200 períodos. E inclusive também podemos perceber aqui que essa mesma região técnica também apresenta fundos anteriores formados nessa mesma região, reforçando assim então ainda mais essa região de preço como de fato um potencial ponto de suporte para o gráfico técnico do Bitcoin. E indo agora para a Ergo e analisando o seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico de 4 horas, aqui nós já podemos perceber claramente uma fortíssima tendência de baixa em andamento já há um bom tempo com esse ativo, com exatamente o seu price action apresentando um comportamento bem descendente e também ficando abaixo de linhas de médias móveis bem relevantes, inclusive com um destaque bem significativo para a linha de média móvel de 20 períodos e também aqui de 50 períodos, que serviram aqui por mais de uma vez como de fato potenciais pontos de resistências para o seu comportamento atual de baixa, e dessa forma claramente reforçando ainda mais o sentimento pessimista para o ativo. Então no caso aqui, como também foi dito anteriormente, operações compradas não seriam tão bem recomendadas nesse momento para a Ergo, porém aqui eventualmente uma boa oportunidade de compra pode surgir caso o seu price action acabe testando essa região técnica de suporte bem relevante. Mas sinceramente aqui pessoal, mesmo com esse eventual teste acontecendo aqui nessa região técnica bem relevante,
importante, eu recomendaria aqui também que você observasse o volume de negociações após testar essa região técnica antes de você então abrir a sua posição para o mercado, porque no caso aqui, um teste de um comportamento de preço em uma região técnica potencial de suporte bem importante pode ser bastante reforçado se também percebemos aqui um volume de negociações bem explosivo e acima da média. Dessa forma, seria bastante sugerível que você observasse isso antes de você abrir a sua posição com esse ativo, ou então ainda que você então observasse uma formação técnica de price action ascendente após justamente testar essa região técnica, com o seu preço então aqui rompendo para cima de um topo anterior de mercado e também para cima de linhas de médias móveis bem importantes, dando assim então um nível muito maior de segurança para a sua posição. Já indo agora para a SHIB e também analisando seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber aqui inicialmente a formação técnica de um padrão de preço bem relevante, que seria exatamente a formação desse retângulo para o gráfico técnico, já que pode ser percebido aqui claramente uma zona técnica de resistência muito bem definida e também aqui uma zona de suporte bem definida. E no caso aqui então, eventuais oportunidades de compras ou de vendas poderiam surgir tanto com o seu price action testando uma dessas regiões técnicas, quanto também por um eventual rompimento de preço, seja para cima ou então para baixo. E claro, pessoal, a união de outros fatores importantes da análise técnica pode então reforçar ainda mais algumas posições compradas ou vendidas, como por exemplo aqui a observação técnica que o seu comportamento atual de preço estava aqui muito próximo de uma região técnica de resistência e também estava aqui com um nível de sobrecompra sendo apontado pelo índice de força relativa. Então, no caso, unindo aqui dois fatores técnicos da análise técnica bem importantes, você poderia aqui então perceber que essa seria uma grande oportunidade para a venda no mercado. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na Cocos, analisando o seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário, percebemos aqui então que o seu comportamento atual de preço está aqui apresentando uma alta bem interessante para os últimos 2 dias de negociações. Porém, aqui também podemos notar que o seu comportamento atual de preço também está encontrando uma grande dificuldade para romper essa região técnica de resistência próxima aqui ao preço de 78 centavos de dólares. Então, no caso aqui, pessoal, se você não conseguiu comprar esse ativo a um preço mais barato, agora então seria bem mais sugerível que você esperasse para perceber qual será o próximo comportamento de preço após ele então testar essa região de resistência, já que aqui o seu price action pode tanto acabar formando topos e fundos ascendentes após testar essa resistência, quanto também pode aqui acabar formando topos e fundos descendentes após testar essa região técnica bem importante. Dessa forma, então, seria bem mais recomendável paciência nesse momento. E já no caso aqui, para aquelas pessoas que conseguiram comprar próxima a um ponto técnico bem relevante para o seu price action, como por exemplo esse aqui, no qual o seu preço simultaneamente acabou rompendo para cima de um topo anterior de mercado e também para cima de linhas de médias móveis bem importantes, com um volume de negociações acima da média, um alvo técnico para a realização de lucros poderia ser exatamente esse aqui, no qual também podemos perceber a referência de um topo anterior formado nessa mesma região de preço. E que no caso aqui então, para exatamente aqueles investidores que perceberam tudo isso, poderiam aqui então ter lucrado mais do que 19% em 2 dias de negociações. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.